estamos de volta com a mesa redonda Limites Legais para as Câmaras Municipais em Ano Eleitoral. Nós contamos com a presença dos representantes do Tribunal Regional Eleitoral, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Se você que nos assiste pela TV Assembleia e pelo portal da Assembleia na internet tiver alguma dúvida ou pergunta que não for aqui respondida, pode entrar em contato com o Centro de Apoio às Câmaras e enviar por mensagem eletrônica por meio do endereço www.almg.gov.br a sua dúvida. Na página principal da Assembleia, você pode acessar o link Apoio às Câmaras, situado no canto superior direito da tela. E no formulário online você pode digitar a sua pergunta, que posteriormente responderemos via e-mail. Agora, abrindo essa segunda parte do nosso debate, temos uma questão do vereador Vander Carvalho, da Câmara Municipal de Tapira, na região do Alto Paranaíba. Vamos ver. Meu nome é Vander Carvalho, sou vereador na cidade de Tapira e gostaria de saber se há alguma restrição quanto aos gastos com publicidade da Câmara Municipal nesse ano eleitoral. Vamos dirigir essa pergunta para o doutor Marconi, do Tribunal de Contas. Pois bem, nessa questão que envolve a publicidade, a cautela maior é principalmente em relação à Constituição Federal do 37, que envolve principalmente a questão da promoção pessoal. Esse é um ponto geral. Do ponto de vista específico em relação ao período eleitoral, a própria legislação eleitoral, e os colegas depois vão destacar um pouco mais aqui nesse debate, ela já traz uma regra no sentido de que, no caso do executivo municipal, no caso do mandato do prefeito, que é de 4 anos, que no ano eleitoral você não pode gastar mais do que foi gasto em propaganda eleitoral, em propaganda, em publicidade, nos últimos 3 exercícios. De forma que a gente só destaca que, às vezes, podem não ser coincidente, o caso de muitas câmaras municipais, em que o período que o chefe do Poder Legislativo vai estar ali no cargo, o presidente da Câmara, a maioria das câmaras de Minas Gerais é 2 anos. É lógico que tem Câmara que tem 1 ano, mas a maioria é 2 anos, e tem aquelas que há a possibilidade de reeleição, né, que ele poderia ficar mais 2, mas seriam mandatos diferentes, gestões diferentes, de forma que é preciso observar, no caso das câmaras, esse contexto. Se você está no seu 2º ano ali como presidente de Câmara, você tem que observar aquilo que você gastou no ano anterior em relação a esse gasto com publicidade, né? E, principalmente, a questão envolvendo o desvio de finalidade desses gastos com publicidade no período ou no ano eleitoral. Então, essas são as principais regras, de maneira geral, do ponto de vista prático, em relação a essa questão. Se não gastou com publicidade no ano anterior, pode gastar, então, no ano eleitoral? Não vejo problema nisso. É preciso só que haja uma questão envolvendo, principalmente, a observância de 2 princípios da administração pública, que é a questão da razoabilidade e proporcionalidade. Não é porque não gastou no ano anterior, que também não vai poder gastar, de forma que, né, do ponto de vista de aspecto de despesa pública, financeiro, né, a gente vê dessa forma. Agora, do ponto de vista eleitoral, eu gostaria que o doutor Diogo também explicitasse mais essa questão para as câmaras municipais. Essa regra ela sofreu uma alteração recente, e agora nós estamos no 1º ano com a regra nova. Antes, era o seguinte, não era possível gastar mais do que a média, no ano eleitoral, mais do que a média dos 3 anos anteriores. Acontece que uma outra regra da legislação eleitoral ela proíbe a propaganda institucional no 2º semestre do ano eleitoral. Então, ela só pode no 1º semestre do ano eleitoral. Isso já era assim e continua. Acontece que, antes, o limite era calculado de acordo com a média dos 3 anos anteriores, tendo como base o gasto do ano todo. Então, para o 1º semestre, era considerado como base a média dos 3 anos anteriores. E isso foi alterado, na minha opinião, muito bem adequado pelo legislador, né? Na regra antiga ainda tinha um limite, além desse aí da média dos 3 anos anteriores, o limite do que foi gasto no ano imediatamente anterior. Agora, a regra é o seguinte, é a média do 1º semestre dos 3 anos anteriores. Então, como no ano da eleição só se pode fazer propaganda institucional, aí no caso tanto do Executivo como também do Legislativo, então o administrador ele vai ter que pegar essa média do 1º semestre dos 3 últimos anos para fazer a propaganda institucional no 1º semestre do ano eleitoral. Doutor Edson. Frederico, esse assunto é muito importante.
né, a publicidade institucional, né, aquela publicidade que visa levar ao cidadão notícia dos atos da administração pública, que o Dr. Marconi lembrou bem, o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, dita o conteúdo também dessa publicidade. Então, nós temos aqui, para efeito eleitoral, nós temos 3 preocupações. Né? A lei se refere pelo menos 3 vezes à publicidade institucional, o que dá já o tom da gravidade da publicidade institucional, a preocupação com a publicidade institucional no processo eleitoral. Uma das referências é exatamente o conteúdo. Qual é o conteúdo da publicidade? É informativo, orientativo, né, à população. Esse deve ser o conteúdo, não deve ter promoção pessoal. A publicidade deve levar a população conhecimento sobre os atos da administração pública, não deve levar notícia de que eu sou um bom agente público, enfim. Né, é impessoal. Essa é uma questão. A segunda questão, a lei quer a publicidade institucional longe do processo eleitoral e, inclusive, veda a publicidade institucional de forma terminante. Né? Não pode haver nenhuma propaganda institucional nos 3 meses anteriores à eleição, que coincide mais ou menos com o que o Diogo falou aqui de segundo semestre do ano da eleição. Então, veja, a preocupação é tal que a lei diz, nos 3 meses anteriores à eleição, nenhuma publicidade institucional, a não ser situações de emergência, de calamidade, se a Justiça Eleitoral admitir previamente, se houver autorização prévia da Justiça Eleitoral. Então, publicidade institucional longe do processo eleitoral. E, de resto, aí sim essa questão aqui, a questão do gasto. Resta o quê? O primeiro semestre. Já que nós vimos que nos 3 meses anteriores não pode ter nenhuma segundo semestre praticamente, restou para a administração fazer publicidade no primeiro semestre de 2016. Aí o que a lei diz? Com essa modificação muito bem lembrada, a lei diz que só pode gastar de janeiro a junho de 2016 a média do que foi gasto de janeiro a junho de 2013, 14 e 15. Então, vai lá verificar o que gastou nesses 3 semestres aí, né, dos anos anteriores, e faz a média. A média desses 3 anos é o limite para 2016. Nesse ponto, é importante fazer salientar isso, porque como a regra mudou, e antes era a média de anos cheios, obviamente que para esse ano a média vai diminuir. Então, é preciso que os presidentes de Câmara, que os prefeitos estejam atentos para não tomar como base a regra anterior e estourar esse limite. Estourando esse limite, cai na lei eleitoral e certamente vai cair lá na malha do Tribunal de Contas também. Havia também uma prática, né, de como, com a regra anterior, eram 2 limites, o da média dos anos cheios ou aquele gasto no ano imediatamente anterior. Então, era comum os gestores públicos deixarem para investir muito em propaganda institucional no ano imediatamente anterior, justamente para subir o limite e poder gastar mais no primeiro semestre do ano de eleição. Então, essa prática aí também acabou com essa alteração legislativa aqui. É bom frisar também que nós estamos falando aqui da regra, o Dr. Edson muito bem passou rapidamente por algumas exceções, mas existem sim possibilidades de propagandas institucionais feitas nos 3 meses que antecedem um pleito, desde que sejam casos de grave e urgente necessidade. E eles devem sim ser reconhecidos previamente pela Justiça Eleitoral. Então, aquele agente público que se depara com uma situação de emergência, né, tem que conclamar a população a fazer alguma coisa, por exemplo, vacinar contra alguma doença. Vamos supor que, Deus queira, que descubram a vacina contra dengue, zika e chikungunya, né, nesse período de eleição, nada impede que a administração pública sim, chame a população para vacinar, por exemplo, né? E aí sim seria o caso de fazer essa publicidade. Só que aí o administrador público, ele tem que submeter à Justiça Eleitoral as peças que ele pretende utilizar para fazer esse chamamento, e a Justiça Eleitoral vai analisar se, dentre aqueles elementos da peça publicitária, estão, por exemplo, alguma logomarca de governo, né? Ou, de pior, né? De campanha. Então, é bom ressaltar e deixar muito claro que existem aqueles símbolos oficiais dos municípios, do Estado ou dos órgãos públicos, e existem também aquelas logomarcas de governo. Então, o grupo político que está à frente de uma gestão elabora uma logomarca e associa aquela marca à sua gestão. Então, na próxima legislatura vai estar um novo grupo político e pode ter uma logomarca diferente. Essa marca de governo e de gestão, ela não pode estar contida na propaganda institucional.
seriam só as marcas oficiais, até para apresentar para a população que aquele chamamento ele vem da administração pública e não de governo ou de particulares. Ótimas respostas. Agora, tem uma questão que é com relação aos contratos, né? Se estiver dentro dos limites, é possível firmar a Câmara um novo contrato nesse período, doutor Marconi? É possível, desde que, né, você observe a questão que envolve o procedimento licitatório, que também está lá no 37 da Constituição Federal, as regras de contratação da Lei 8666, que é a Lei Nacional de Licitações, e as regras específicas na Lei de Contratação de Agências de Publicidade. Então, nós temos aí 3 regramentos, tem o geral, a Constituição, e 2 legislações específicas. Você observando todo o arcabouço jurídico, essas regras que ditam como proceder a essa licitação de agência de publicidade, não há problema nenhum nesse contexto. E é lógico, dentro daqueles parâmetros todos já falados aqui pelos colegas de mesa. O vereador Luiz Eduardo Salgado, lá de Viçosa, na Zona da Mata, indaga se, durante o período eleitoral, as reuniões da Câmara podem ser transmitidas pela TV. E, no mesmo assunto, a Jaine Santos, assessora legislativa da Câmara de Camanducaia, lá no sul de Minas, diz que a Câmara adquiriu os equipamentos para transmissão pela internet este ano, né? E ela quer saber se há alguma restrição para que o início das transmissões seja feita ainda em 2016. Doutor Edson, por favor. Sim, não há nenhum problema com isso, ao contrário, né? A transmissão das sessões, tanto pelo rádio, pela TV e pela internet, atende àquele princípio maior da publicidade dos atos da administração. Atende ao interesse público de o cidadão que está lá na ponta acompanhar os atos da administração e, especialmente, os atos dos agentes políticos, né? Olha, quais são as decisões, os valores que o vereador fulano de tal, isso tudo contribui tanto para a questão da transparência, quanto até mesmo para que o cidadão vá formando a sua opinião relativamente à atuação de cada um dos agentes políticos, agentes públicos em geral, até mesmo para a formação da opinião quanto ao voto. Isso é absolutamente saudável, né? A população deve acompanhar e a administração pública deve proporcionar meios para esse acompanhamento. Não seria razoável dizer que o cidadão só pode acompanhar os atos da Assembleia, da Câmara, vindo pessoalmente até o plenário para acompanhar daqui. Então, sem nenhum problema. O grande problema, e aí trazendo aqui a nossa contribuição no que diz respeito à nossa experiência, ao que vem tomando conta, né, da nossa atuação, o que nos chega ao conhecimento, é o problema do conteúdo, Frederico. É o vereador saber que a sessão está sendo transmitida pelo rádio, TV, pela internet, e se aproveitar da tribuna para fazer já a sua campanha eleitoral. E é importante lembrar que campanha eleitoral não se faz apenas dizendo eu sou candidato, vote em mim. Há uma série de instrumentos, uma série de formas de se pedir votos subliminarmente, né? Então, esse aparecimento, aquele vereador que toma a tribuna insistentemente, é o presidente que deixa um falar o tempo inteiro, e aí vai dizendo tudo que ele vem fazendo de bom para aquela comunidade, para isso e aquilo, nós vamos percebendo aí um abuso do direito de usar a tribuna do Legislativo para aparecer no processo eleitoral. Então, é preciso observar o conteúdo. Quanto a essa forma de divulgação, a lei não tem absolutamente nada e eu, particularmente, vejo com muita simpatia nós temos esse instrumento de acompanhamento e fiscalização por parte do cidadão. Ainda com relação ao conteúdo, existem aqueles detalhes, né, que começam a vir nas perguntas. Então, por exemplo, os nomes dos vereadores em sites de Câmara, né, tem que ser retirado? Outra coisa, o setor de comunicação da Câmara de Ubá, lá na Zona da Mata, indaga se fotos dos vereadores que são candidatos podem ser mantidas no site oficial da Câmara. Doutor Diogo, por favor. Olha só, isso é uma informação institucional até, né, que deve ser levado ao conhecimento da população para que eles tenham ciência de quem ocupa atualmente aquelas cadeiras. Isso faz parte até do processo de escolha nas eleições, ele saber se ele quer renovar aquela Câmara ou se ele quer manter. E aí, tendo aqueles nomes, o eleitor ele pode, inclusive, pesquisar os projetos apresentados pelos vereadores. Então, não há problema nenhum em se manter como informação institucional
a composição das câmaras de vereadores. Mas aí começam os detalhes também, né? Existem câmaras e até assembleias legislativas que em anos de eleições gerais, né, e a gente tem um caso concreto desse no TRE de Minas, inclusive, de casos que era mantido lá não apenas o perfil da pessoa, mas também um link para a página de campanha redes pessoal. Sociais, por exemplo. Ou rede social, ou então para a página de campanha. Eventualmente, no período eleitoral, os candidatos eles podem, sim, fazer uma página na internet da sua campanha. Acontece que, se ele ocupa e ele é detentor de um mandato eletivo, na informação institucional, aí não pode ter um link apontando para a página de campanha dele. O fundamento dessa vedação é o seguinte: aquele outro candidato que não é detentor de cargo eletivo, ele não tem essa mesma oportunidade de dar visibilidade à sua página de campanha por meio de um portal público, de uma assembleia ou de uma Câmara de Vereadores. Então, nesse caso específico, aí não poderia ter esse link com uma página de campanha, mas a informação sobre o perfil e os nomes de quem compõe as câmaras, aí não vejo problema. Isso se mantém a comunicação institucional, doutor Edson. É interessante isso, né? Porque são situações com as quais nós vamos convivendo no nosso dia a dia. O cidadão entra no site da Câmara tal, porque ele quer conhecer os projetos que estão tramitando ali, é um cidadão interessado na vida política do seu município, quer saber quem são os vereadores, a Câmara votou e aprovou um projeto muito interessante que ele, cidadão, achou positivo, então ele quer saber quem são os vereadores, até para parabenizá-los por isso. E aí chega lá, está lá, vereadores são tais e tais e tais. Ele entra no perfil, olha, esse aqui é comerciante, esse aqui é médico, esse aqui é isso, esse é aquilo, e aí ele se depara com um link, clica no link achando que vai encontrar uma informação institucional e é remetido para um site de campanha. Então, veja aí o desvio de finalidade. Nós estamos, né, o vereador estaria usando um espaço público, institucional, que é o site da Câmara, para remeter a pessoa, sem que ela, inclusive, se dê conta disso, para algo que é de seu interesse privado. O que nós temos aí, friamente, é o uso do espaço público no interesse particular. Volta àquela questão principiológica, central, que o espaço público é para o uso de interesse público e não de interesse particular e, especialmente, de interesse de campanha. Em tempos de internet, então, o cuidado deve ser redobrado, né, com relação a isso. Tem um caso concreto aqui numa Câmara do Sul de Minas, um cidadão que trabalha com criação de sites e web rádio, quer gravar o áudio das reuniões com um gravador portátil e depois colocar na internet para quem quiser ouvir. A Câmara deve permitir a gravação ou não? Pode haver alguma sanção ao Legislativo neste caso? Eu entendo que não. Naquela mesma esteira aí de que deve até ser fomentado, né, essa publicidade dos atos das câmaras, né, e também das assembleias legislativas, para levar ao eleitor ou ao cidadão, mais do que ao eleitor, ao cidadão, aquilo que é discutido sem a necessidade de que ele esteja presente naquela sessão. Só voltando um pouco na questão da transmissão das sessões, a gente tem que chamar a atenção também que é o seguinte: se for transmitir aquela sessão plenária, ela deve ser transmitida na íntegra. Não é possível também ter corte para tirar a fala de um ou outro vereador. Isso aí seria o contrário, né? Você, por via transversa, estaria prejudicando este ou aquele vereador de um grupo político que não é o seu. Então, isso também não pode. Se houver meios e mecanismos de transmissão daquelas sessões legislativas, isso deve ser feito de forma a não beneficiar e nem prejudicar qualquer vereador. É importante, nesse contexto aí, a questão que o doutor Edson tocou antes, que a administração pública também não pode parar, porque está havendo eleições, né? Em razão até do princípio da continuidade do serviço público, e isso nos remete para um termo que está sendo muito utilizado agora e está muito em moda de uns tempos para cá, a questão da governança pública, né? E a governança pública, ela dá muita ênfase a essa questão da participação do cidadão na atividade, no caso aí parlamentar, a atividade da Câmara, a transparência das ações governamentais, né? E a questão que envolve até eficiência e eficácia, que seria o bom gerenciamento, esses três aspectos.
Então, a vida continua na seara pública, né? Continua se dando transparência, tem que participar, e a boa gestão deve ser continuada, né? O que não pode é haver o desvio, né? Aquela questão que o doutor Edson falou ainda há pouco também, de, às vezes, estar ali no detalhe, né? Está escondido alguma coisa que quer desviar para o interesse próprio de determinado candidato, né? Essa que é a questão. Mas, do ponto de vista prático, a administração pública tem que seguir seu curso normal, né? A vereadora Valéria Sena, de Araxá, no Alto Parnaíba, tem uma dúvida sobre internet. Vamos ver. Podemos manter funcionando a nossa página na internet? O Twitter, que é um equipamento que usamos muito também, podemos continuar fazendo uso nesse período anterior à eleição? Acho que está em parte respondida, né? Já em parte respondida, mas aí a gente está falando de Twitter, né? A gente está entrando nas ferramentas, que são as redes sociais, né? A gente sabe da capilaridade do alcance. Eu acho até que ela ali amplia um pouco mais, né? Se ela não amplia, eu vou ampliar, né? A bem do debate. A gente estava tratando até aqui da transmissão das sessões da Câmara, né? Tanto pelo rádio, TV, como pela internet, e já concordamos aqui que isso é possível, até de interesse público, e eu levaria a questão até para veiculação de informações relativas à própria pessoa. O que nós tínhamos dito aqui é que o site da Câmara não pode conter informações pessoais, de interesse pessoal. Mas e a página pessoal, mantida pela pessoa em redes sociais? Inclusive, não custa nada, né? É gratuito. Redes sociais, o Twitter, Facebook, outros tantos aí. As pessoas têm as suas páginas pessoais que elas podem continuar tranquilamente, sem nenhum problema. A alteração legislativa que nós tivemos ano passado, pela Lei 3.165, a mini-reforma eleitoral de 2015, inclusive, trouxe um cenário novo, que, inclusive, a gente nem tem visto exploração, né? Porque o que a lei diz? Quando o doutor Diogo falou aqui da flexibilização do conceito de propaganda extemporânea, né? Que a lei estabelece a regra, em princípio, de que propaganda eleitoral só após o registro, que agora é 15 de agosto, só após 15 de agosto, ou seja, 16 de agosto em diante. Antes disso, é propaganda extemporânea, não pode ter propaganda. Aí vem a lei e diz assim, não constitui propaganda extemporânea. E aí vem um elenco de situações em que a conversa, o diálogo entre pré-candidatos, porque aí são pré-candidatos, entre pré-candidatos e eleitorado, não configura infração à lei. E entre elas, nós destacamos essa questão do uso da internet, o uso das redes sociais, desde que não haja custo financeiro, porque neste ponto a lei é taxativa. Propaganda na internet não pode ser paga, não pode haver custo nem durante a campanha, nem durante o período oficial, depois de 16 de agosto, muito menos antes disso. Então, nas redes sociais, a pessoa pode perfeitamente manter seu perfil, falar do que quiser, quem é cozinheiro fala de cozinha, quem é do esporte fala do esporte, e pode também anunciar que pretende ser candidato. É algo que a gente não tem visto explorado, né? A pessoa pode, lá na sua página, perfeitamente dizer, olha, eu quero ser candidato a vereador, eu quero ser candidato a prefeito, e como eu já fiz isso, aquilo, outro na minha vida, tem tais e tais e tais experiências, eu sou do esporte, por isso eu quero, se vereador, empunhar a bandeira do esporte, eu sou médico, então eu vou lutar pela saúde, enfim. Ele pode apresentar ali o seu perfil e isso não vai caracterizar infração à lei. Porque o que a Lei 3.165, essa reforma de 2015, quis foi estabelecer um espaço de debate político. E é interessante mesmo, eu particularmente gosto muito dessa inovação, já pensava nela há muito tempo, porque nós podemos com isso trazer o cidadão, trazer o eleitor para o debate político. Até então, o que a gente tinha? Propaganda eleitoral como um monólogo. O candidato fala o que quer, o eleitor ouve e não tem oportunidade, não tem espaço para dizer se concorda ou não concorda, se critica ou se elogia aquela determinada proposta. No momento em que o cidadão pretendente à candidatura vai para a sua rede social, vai para o Twitter, Facebook, seja o que for, e diz que quer ser candidato, e diz que vai defender isso, defender aquilo, ele dá oportunidade para os seus seguidores dizerem, olha, muito bem,
eu concordo, acho bacana e tal, inclusive eu acresceria isso, isso e isso. Ou então o cidadão diz assim, olha, não concordo com nada disso, está errado, isso aí não tem interesse nenhum nisso, nós não precisamos de uma escola lá naquela localidade, nós precisamos lá naquela outra, nós não precisamos de asfaltamento dessa via, nós precisamos da outra. Isso, para mim, é uma oportunidade de avanço nas nossas relações políticas e não tem nenhum prejuízo para o processo eleitoral. Porque o processo eleitoral ele se guia especialmente pela igualdade, pela isonomia. Olha, se um pré-candidato pode se utilizar da rede social para fazer esse debate, para fazer esse diálogo, o outro também pode. Porque, veja, o que nós pontuamos logo no começo? Desde que seja gratuito. Sendo gratuito, um pode, outro pode, todo mundo pode. Se fosse oneroso, um poderia, o outro não poderia. Aquele que tem dinheiro pode, aquele que não tem dinheiro não consegue fazer. Por isso, é fundamental lembrar, todo esse debate político está liberado pela lei desde que não haja movimentação de recursos, desde que, para isso, não seja necessário empregar dinheiro, porque aí sim o dinheiro desequilibra a disputa. O debate, não. Alguém vai dizer assim, mas fulano tem mais facilidade para dialogar. Olha, isso é uma condição natural que ele tem, e isso pode ser aprovado pelo eleitor ou não, e aquele que não tem pode trabalhar isso, pode adquirir essa capacidade de comunicação e capacidade de criar bons diálogos com o eleitorado. Talvez os pré-candidatos ainda não estejam fazendo uso dessa prerrogativa que a lei agora possibilita com a alteração da mini-reforma eleitoral, basicamente por dois motivos, né? O primeiro talvez seja o receio, né? Como está muito novo, a gente não sabe como é que o TSE vai tratar isso, né? Principalmente o mineiro, né? O mineiro é muito desconfiado, acha que tem alguma armadilha ali e depois ele vai ser de alguma forma pego, né? Ou então, e eu acredito mais nessa segunda hipótese, que o próprio cenário político nos municípios ainda não estejam bem definidos a ponto de eles, com segurança, poderem se apresentar como pré-candidatos, né? Pode dar uma informação, talvez, incerta, né? Pretendo ser candidato, mas dependo do seu apoio. Não pode pedir voto. A única coisa que está proibida aí, as duas únicas coisas, né? A arrecadação e o gasto para fazer esse anúncio e também o pedido de voto. Aí, voltando naquela pergunta anterior, na resposta anterior do Dr. Edson, que é possível, sim, fazer campanhas subliminares sem que haja o pedido de voto, eu iria além. Pelas mais modernas técnicas de marketing político, é possível fazer, inclusive, uma campanha inteira sem o pedido de voto. Hoje não é mais necessário fazer isso, né? Se você apresenta todos os elementos e coloca uma campanha bem redonda com diversos itens, você nem precisa do pedido de voto. O eleitor já sabe que você seria ou não aquele melhor candidato para apresentar essas questões. Agora, voltando um pouco na questão das redes sociais, é permitido, sim, o pré-candidato e o eleitor se manifestarem. Eu entendo que o legislador ele flexibilizou a questão da pré-campanha até como uma contrapartida à restrição do período permitido de campanha, né? Hoje o período está reduzido a praticamente a metade do que era antes. Então, para dar uma aliviada, ele flexibilizou a questão da pré-campanha e, inclusive, para permitir essa troca de mensagens entre os eleitores, né, entre si, e também dos eleitores com os pré-candidatos. Agora, em relação à rede social, Facebook, se não me engano, o Twitter também permitem isso, né? Você fazer um anúncio pago. O anúncio pago, exato. São duas questões diferentes, né? Uma questão é o anúncio pago, aquele que fica na lateral da página o tempo todo que você está navegando ali. Outra coisa é a postagem que é paga, para que você possa impulsionar aquela mensagem e ela distribuir aparecer mais vezes, né? Para aquele público de interesse, né? Então, o próprio Google faz isso há muitos anos com algoritmos, né? Você, pelo seu perfil de navegação, ele consegue descobrir quais são os seus temas de interesse e te apresentar sugestões como primeiro colocado nas pesquisas, né? Isso também não é permitido. Então, como o Dr. Edson muito bem falou, desde que não haja gasto. Então, essa mensagem impulsionada ou o anúncio pago não são permitidos. Perfeito. Ainda, doutor Diogo, sobre entrega de placas a pessoas homenageadas ou associação, por exemplo, né, em solenidade nas dependências da Câmara. Há alguma vedação para a entrega de título de cidadão honorário em ano eleitoral ou de homenagens, né?
isso também cai dentro daquele tema que a gente vem tratando desde o início aqui, das atividades que são feitas regularmente pelas câmaras de vereadores ao longo do período todo do mandato, né, e não especificamente no período eleitoral. Então, é comum, sim, a entrega de títulos de cidadão honorário, de placas, de medalhas. Então, isso, em princípio, não necessariamente teria que parar no período eleitoral. Agora, vai depender do contexto também, né? Se é um vereador, especificamente, queira homenagear aquele conselho ou aquele associação de bairro que ele esteja diretamente interessado ou seja beneficiado, ele não pode usar esse evento para se promover como candidato, dentro daquela linha de que o outro candidato que não seja vereador não tem essa mesma oportunidade para fazer a sua promoção. É interessante, Frederico, que a gente estava falando aqui de administração pública não precisa parar e não deve parar. Mas também não deve se pautar pelo calendário eleitoral. Essa questão do título de cidadão honorário, por exemplo, nós já tivemos casos em que a Câmara, todo ano, no mês de dezembro, entregava título de cidadão honorário. Ah, ótimo, no ano da eleição pode fazer isso. Aí a Câmara, naquele ano, como é a eleição, passa isso para o mês de setembro. Por que no ano da eleição vai entregar o título de cidadão honorário em que os vereadores têm a oportunidade de discursar, de agradar pessoas, agradar famílias? Porque, obviamente, a minha família fica muito feliz e grata com o fato de eu ser homenageado pelo Legislativo. Por que fazer isso em setembro e não em dezembro, como nos anos anteriores? Então, aquilo que a gente dizia, é preciso que a administração tente, ou os administradores, se esquecer de que está diante da eleição e continuar a vida normal, como nos anos anteriores. Fazendo como nos anos anteriores, certamente não vai ter problema. Perfeitamente. Agora, no próximo bloco, nós vamos tratar de questões referentes à inauguração de obras, aprovação de leis e desincompatibilização de cargos. Nós voltamos já, não saia daí.